Gente, vamos começar o programa de hoje falando de eleições, porque ontem saíram pesquisas Datafolha para o governo do estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Paulinha, vamos começar por São Paulo, então? Vamos começar por São Paulo. Essa pesquisa do Instituto Datafolha ouviu 1.806 pessoas entre os dias 5 e 6 de abril. Então, a pesquisa mais recente, margem de erro em São Paulo, é de 2 pontos para mais ou para menos. Então, vamos aí, a gente vai falar da estimulada, já com nomes dos candidatos, tá? Que agora a gente já está nesse momento de ter mais os nomes. Então, na primeira pesquisa, a gente tem Fernando Haddad, do PT, aqui com 29%, liderando na intenção de voto, seguido por Márcio França, do PSB, com 20%. Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, 10%. Rodrigo Garcia, do PSDB, 6%. Aí temos Felício Ramute, Vinícius Poit, com 2%. Abraham Weintraub, do Brasil 35, com 1%, assim como Altino Júnior, do PSTU. Brancos e nulos, 23%. Não souberam, 7%. O Datafolha também projetou um segundo cenário sem o candidato Márcio França. E dentro aí dessa equação, Fernando Haddad, do PT, sobe para 35%. Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, vai para o segundo lugar com 11%. Rodrigo Garcia, do PSDB, com 11%. E aí temos Felício Ramute, do PSD, com 3%. Vinícius Poit e Altino Júnior, do PSTU, com 2%. Weintraub, com o seu 1%. Brancos e nulos, 26%. Então, também aumentando um pouco brancos e nulos. E não souberam, 7%. Teve também um ponto interessante dessa pesquisa, que foi em relação a se os candidatos são ou não conhecidos, né? Então, que candidatos você está familiarizado? Você conhece esse nome? Sabe quem é? Fernando Haddad, do PT, 94%. Em relação ao conhecimento do nome. Márcio França, 74%. Rodrigo Garcia, do PSDB, 38%. O Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que seria o candidato do presidente Jair Bolsonaro, parece só ser conhecido aí por 38% dos entrevistados. Weintraub, 28%, e temos aí o Felício Ramute por 20%, Altino Júnior com 18% e o Vinícius Poit do Novo com 18%. Então, são alguns dados dessa pesquisa Datafolha para o governo do estado de São Paulo. Ou seja, segundo esses números, Paulinha, uma saída do Márcio França prejudica o Haddad. Pois é. É essa a análise que a gente pode fazer? Antes, a esquerda achava, né, Paulo, que o Márcio França devia abrir mão porque os votos dele iriam na sua totalidade para o Haddad, e o Haddad poderia se beneficiar disso. Mas o que a pesquisa está mostrando é diferente. É que sem o Márcio França, os votos dele totais não vão todos para o Haddad, eles são diluídos. E ele ajuda a frear o Tarcísio e o Rodrigo Garcia. Então, para o Haddad seria interessante, sim, que o Márcio França permanecesse na disputa. O que você acha, Zoe? Eu acredito numa aliança dos dois, porque ambos têm uns porcentos aí bons de votos, e aí eu acredito na aliança desses dois contra o Tarcísio. Agora, a Paulinha mostrou aí a última pesquisa, o nome do Tarcísio não é tão conhecido assim, 30 e poucos por cento de pessoas conhecem o Tarcísio. O que ele tem que fazer agora? Começar a andar aqui por São Paulo. Tem que sair já de Brasília e começar as andanças aqui. Porque como ele é um ministro muito conhecido por ser técnico, né? Não se envolve em polêmica, não mexe muito no Twitter, não dá tantas entrevistas, as pessoas acabam que não conhecem. Agora, cabe a ele mostrar o que ele fez no Ministério e começar a ver, se aproximar dos votos aqui paulistas e entender as dificuldades do estado de São Paulo, o que precisa ser feito e ouvir a população. Agora, Adriles, se a gente for analisar justamente essas taxas de desconhecimento, significa que a gente pode colocar o Tarcísio e o Rodrigo justamente na disputa como mais fortes até do que o Haddad? O Rodrigo, não necessariamente. O Tarcísio, sim, porque eu acho que São Paulo vai espelhar muito essa polarização entre Lula e Bolsonaro em âmbito nacional, né? Agora, essa tática do Márcio França não ser identificado exatamente como um candidato de esquerda, vem de duas coisas. Uma é da rejeição do Dória
e outra porque realmente o Haddad está muito mais identificado com a esquerda petista. São Paulo tem uma trajetória de 20, 30 anos de rejeição a um candidato petista, a um candidato de esquerda, e o Márcio França se apresenta como de centro. Então, é uma estratégia muito interessante, muito peculiar. Governador também. Lembrança dele como vice do Alckmin. Ninguém identificaria, pelo menos no passado, o Alckmin como homem de esquerda. Então, é um personagem fluido que pode, de alguma forma, ajudar a candidatura do Haddad, mas eu acho que é fogo de palha. O Tarcísio, à medida que se tornar mais conhecido, e é o menos conhecido, parece, dos candidatos em ascensão, e a identificação dele com o Bolsonaro, e mais, a identificação dele como um candidato, sobretudo técnico, não ideológico, avesso a essas pautas ideológicas, e um homem administrador, muito adequado a esse perfil de candidato trabalhador, de homem que acorda cedo e que faz o seu trabalho, que é a identificação de São Paulo, tem tudo para ascender a uma disputa muito renhida, mas eu acho que no final ele se sagrará vencedor. Agora, Rodrigo Garcia, meu dom Paulo Matias, tem um problema. Tem um encosto chamado o senhor João Dória, que pela pesquisa do Datafolha, coisa que vocês sempre riram de mim, 66% não querem votar de jeito nenhum num candidato que foi vice do Dória, e ele já é alertado. Falei, meu querido, sai da sombra do nefasto, que senão a coisa vai pegar para você, não tem a menor chance. Eu acho que o PSDB, e eu diria de maneira peremptória, calma aí, deixa eu acabar, eu diria de maneira peremptória que o PSDB, depois de quase 30 anos em São Paulo, está definitivamente expurgado do governo do Estado. Vejam só a linha de raciocínio de Adriles Jorge, que eu adoro, Drilinho. É o Datafolha. Você não acredita no Datafolha? Você não acredita no Datafolha? O Adriles, quando o Datafolha aponta que o Bolsonaro está em queda, qual é o comentário dele neste programa? Não vale o Datafolha. Serve, isso daqui é... Eu sabia que você ia falar isso. Agora, quando Dória aparece em alta rejeição, o que ele faz? Ele pega o dado e diz que esse é o dado do Datafolha. Ou seja, só tem uma diferença. A pesquisa para Adriles Jorge só vale quando o Bolsonaro está na frente. Chuchu. Essa é a Chuchu. Peraí. Essa é a verdade. Não. Essa é a verdade. Porque não tem como esconder a realidade, Paulo. Datafolha em que Bolsonaro sobe. Sabe por quê? Não. Peraí, Paulinho, Chuchu, Paulinho. O Datafolha e o Ibope, que virou IPESP para esconder, eles são empresas de comunicação que fazem oposição a quem? A direita e o Bolsonaro. Então, o erro do Datafolha, a meu ver, nessa pesquisa, a rejeição ao Dória é 66% pelos números, deve ser de 92%. Porque o erro deles é calculado para um lado. E você mesmo, Paulo Matias, já disse neste programa várias vezes que a pesquisa sempre erra em favor da esquerda. Eu estou contraditando você com as suas afirmações passadas. Não, senhor. Eu sempre disse justamente isso por conta das pesquisas que nós tivemos no passado em relação à Prefeitura de São Paulo. Não, Prefeitura não, senhor. Governo, presidência. De São Paulo. De 2018, todas as pesquisas erraram contra o Bolsonaro, Paulo. Você sabe disso. Drilinho, calma. Paulo, eu sei do seu passado, eu sei do que você disse. Tá tudo bem. Eu quero conversar com o Guga Noblar agora. Não, eu quero conversar com o Guga Noblar agora para que você possa analisar, você como um bom petista, Guga. Eu quero saber se você quer o Márcio França candidato ou não. Claro que quer. Olha, essa pesquisa de ontem é muito boa para o Márcio França, porque mostra, claro, que Márcio França, além de ser um candidato muito forte, ele tem 20%, é o segundo colocado, ele rouba muitos votos do próprio PSDB, 26% dos eleitores do PSDB, por enquanto, estão votando nele. É um número muito alto. Claro que eles ainda não conhecem Rodrigo Garcia. Esse voto deve migrar para Garcia, porém, é significativo. Mostra que ele tem, sim, uma entrada muito forte com o centro. Não só com o PSDB, mas também com o bolsonarismo. Ele está tirando votos do Bolsonaro, já que uma parcela grande dos eleitores do Bolsonaro ainda não conhecem o Tarcísio. Então, quando eles conhecerem o Tarcísio e o Rodrigo, o Márcio deve desidratar um pouco, mas ele está com 20%, é muito. E ele está roubando votos exatamente daqueles que não votariam no Haddad. O Haddad, a princípio, o PT tinha estratégia de querer cooptar, de querer que Márcio França fizesse parte da campanha e fosse candidato ao Senado e apoiasse Haddad, mas isso parece não ser uma boa, por dois motivos. Um, que Márcio França tem uma pequena chance, uma remota chance, segundo as pesquisas, até de chegar ao segundo turno. É improvável, mas poderia, quem sabe, até chegar.
ou contra o Haddad ou contra algum outro nome, mas poderia, quem sabe, chegar. E ele, no jogo, ele enfraquece principalmente o Rodrigo Garcia. Quando ele sai da disputa, o Garcia vai de 6 para 11, o Haddad vai de 29 para 34. Cada um ganha 5 dos 20 dele. Só que o Garcia é um nome que tem pouca rejeição e que tem a máquina do Estado e que tem quase todos os municípios que vão atuar em favor dele. Ele, para mim, tem um potencial de crescimento maior do que o Tarcísio. E ele, num segundo turno, pelo DNA paulista de votar no PSDB, ele tem uma grande chance de ser escolhido. Meu Deus, Guga. Pelo eleitor daí. Tem, Guga, sim, claro que tem. Guga, a própria pesquisa salientou que tem 70% de rejeição ao governador Dória. O Dória hoje é a personificação do PSDB. E o Geraldo Alckmin, que tinha uma boa aprovação, foi vinculado ao Lula. O PSDB, nesse sentido, está em frangalhos aqui em São Paulo. Para você ver como o PSDB não está em frangalhos, o Alckmin, se saísse pelo PSDB como candidato, estaria em primeiro nas pesquisas. Não necessariamente. PSDB, você está falando do Dória. Mas ele vai se transformar em vice do Lula. Eu tô falando assim, o PSDB não tem mais um nome que articule, não tem o Serra, não tem o Alckmin, o Dória tem uma rejeição gigantesca. De fato, o PSDB não é o PSDB que havia em 2018 aqui, Guga. Concordo. É outra coisa. Concordo que tem grande chance do PSDB estar indo pro enterro dele. Agora, resta uma esperança com o Rodrigo Garcia. Não dá para descartar a chance dele chegar no segundo turno. Como é que ele vai se desvincular da rejeição ao Dória se ele foi vice-governador do Dória? Me explica. Primeiro, eles acabaram de romper. Ele veio Adriles, mas aí é difícil. Guga, tem um ponto aqui. A rejeição rejeição do Dória está 66% aqui em São Paulo, de acordo com os eleitores que não votariam de jeito nenhum num candidato indicado pelo Dória. O do Bolsonaro é mais de 50, Adriles. Não, peraí, Paulo. Eu tô trazendo você quer fazer disputa de rejeição? Não, mas rejeição a disputa da esquerda, presta atenção. Rejeição então vamos lá. É rejeição. Não, vamos lá. Não é tão simples assim. Existe uma... Calma, querido. Não é que um é 10, o outro é 60. Deixa eu te falar. Existe uma disputa de rejeição, nesse ponto você tem razão, em São Paulo. Existe uma rejeição gigantesca ao lulopetismo, existe uma rejeição grande também ao Bolsonaro. Só que o Haddad, presta atenção, o Haddad é vinculado unicarne com o Lula. Ele foi o candidato poste do Lula em 2018. O Tarcísio é respeitado, inclusive, pelas hostes oposicionistas que fazem frente ao governo Bolsonaro. Ou seja, eu acho que ele pode extrapolar essa rejeição e ter um nome que seja maior do que o Bolsonaro e que a rejeição do Bolsonaro então aqui. Então ele vai ter que se afastar do Bolsonaro aqui. Lógico que não. Lógico que não. Mais de 50%. Primeiro momento, presta atenção, matemática. Num primeiro momento, ele vai crescer pela taxa de conhecimento pelos 30%, 40% que apoiam o Bolsonaro aqui em São Paulo. Num segundo momento, ele vai competir com a rejeição do Haddad, que é vinculado ao Lula, e aí vai espelhar a eleição nacional com um adendo. O Tarcísio é um personagem que não é a emulação do Bolsonaro. Perfeito. Ele não é truculento, ele não é agressivo, ele não é vulgar, e ele não é ideológico. Já entendi. Então, assim... Só serve a rejeição do Dória de 66. Não, eu estou fazendo a do Bolsonaro de 50 não atrapalha nada. Essa é a matemática. Paulo Matias. Você tá igual o Reinaldo Azevedo, você quer torcer com o Haddad, vai lá. Paulo Matias, a eleição esse ano está polarizada. E está claríssimo, os candidatos de cada um. O Lula apoia abertamente o Haddad e o Bolsonaro o Tarcísio. Você quer comparar o Bolsonaro com o Dória? O Dória está com 1% de intenção de voto. Não tem como. Eu estou comparando a rejeição dos dois em São Paulo. Já te dei a resposta. Os Bolsonaro vão para o Tarcísio e tem mais o trabalho do Tarcísio. Então o Tarcísio ele é vinculado com o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele tem o trabalho dele independente, diferente de outros. Agora, tem um consenso aqui. Garcia não tem chance nenhuma. Nossa, Adriles Jorge. Quer apostar? Você vai pagar com a língua de um jeito. Cara, 70% de rejeição do Dória. Vamos fazer essa aposta, já que a outra não vai rolar? Vocês vão pagar com a língua de um jeito. Eu não quero nem ver. Adriles, o profeta, diz: PSDB é um cadáver insepulto e mal cheiroso em São Paulo. Vamos fazer essa aposta? Vamos fazer a aposta? Que a eleição em São Paulo. Que o Rodrigo Garcia vai pro segundo turno? Não, vai nem pro segundo turno. Que a eleição em São Paulo vai ficar Haddad e Tarcísio. Mas o meu ponto é o seguinte: a gente acabou discordando ontem, Zoe, eu e você, justamente de uma outra possibilidade. Ele queria passar a perna. Ele queria passar a perna. O Paulo é espertinho. Certo, Paulo, mas é o seguinte. Mas é o seguinte, você, Paulo Matias, você confia tanto na terceira via e aí não quis apostar com as outras e a eleição vai acabar no primeiro turno? Não, mas peraí. Querido. Era só um minutinho. Peraí. Raposa velha. O meu ponto é o seguinte.
Peraí. Fala você primeiro, Guga, em seguida a gente vai entrar nessa questão da aposta. Não, a gente vai entrar, é porque o Guga tinha pedido antes. Vai lá. Por favor. Uma informação importante, gente. Olha como essa disputa vai ser acirrada também entre a extrema-direita em São Paulo. Apesar de ter o Tarcísio, que nem é um extremista. Extrema-direita. O Tarcísio extrema-direita? O Rodrigo Garcia é extrema-direita de aonde? É fascista também. Não tá... Ouve. Olha como vai ser apertada a eleição. Claro que o Rodrigo Garcia não é extrema-direita. Olha como vai ser apertada a eleição também entre os que são vistos como mais extremistas. O Tarcísio, de fato, não é um extremista, mas é ligado a um presidente extremista. E vai ter Weintraub contra Tarcísio. Não tem chance alguma. Vai ser deputado, alguma coisa assim. Metade do eleitorado do Bolsonaro não quer mais o Weintraub. Fala, deixa ele falar. Olha, gente, além do Weintraub, que vai arrumar treta, que vai apontar para o Bolsonaro como candidato de centro, usando o fato do Republicanos ser a guarida do Tarcísio, além disso, vai ter também uma outra briga ali, dentro do próprio núcleo do bolsonarismo, porque... Mas o Weintraub foi expurgado do bolsonarismo. Tem um áudio dele falando que o Bolsonaro fez um mau governo. Ninguém vai votar do Bolsonaro. Cubaninha, já foi expurgado. Muito bem, Guga, já entendemos o seu mas olha, o ponto mais importante é esse. O PSD conseguiu tomar para si a bancada dos caminhoneiros. Ontem, Kassab negociou com o PSD. Eles vão usar a legenda para colocar como candidatos 21 líderes caminhoneiros. Os caminhoneiros, eles serviam de base do bolsonarismo e agora eles vão ser oposição. Tudo bafo de boca, Guga. É Tarcísio e Haddad, assume. Haddad, Tarcísio e Haddad. Bom, daqui a pouco o Cubaninha, qual que é o objeto? Vamos lá. Aposta. Porque comigo é assim, aposta proposta por Zoe Martínez. Contra Tarcísio. Segundo turno nas eleições. É barbada, vai ganhar. Aposta 36 mil. Não. Mas quanto? E o quê? Não, a aposta eu já falei ontem. Que vai ser. Ele já falou, mas eu queria um dinheirinho. Se a Zoe perder, dança a dancinha da Anitta ao vivo aqui, o Envolver. E se você perder, você vem com uma calça bem apertada. Negócio fechado. Em São Paulo é Rodrigo Garcia e Haddad, o segundo. Em São Paulo Negócio fechado. E Tarcísio. Turma, tá aqui registrado. Se eu perder, eu venho de calça, mas muito apertada. Muito apertada. Vai ser uma calça louca. Fusão. Vai ser uma calça que vocês nunca viram antes. A minha aposta é o seguinte, Garcia não chega nem a... Você não paga nada. Não tem moral pra apostar. Mas eu ganhei a minha. Não paga, não. A Garcia não chega nem a 2 dias. Turma, olha só o seguinte. Apostado o negócio. Apostado. Vamos ver o que vai rolar.